Olá pessoal, nesse vídeo iremos abordar sobre o potencial hidrogênio iônico e potencial hidroxilo iônico, ou pH e pOH. Quando começa a falar sobre pH ou pOH, nós falamos então sobre a lei das massas, lei da ação das massas, que é representada por Q, que significa aí uma relação entre a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes, e Q vai indicar então a extensão da reação. Para, por exemplo, a reação da água, H2O, uma reação reversível aí de íons H+, mais íons OH-, nós temos aí que, nessa questão, os produtos vão ser os íons H+, e os íons OH-, e o reagente aí H2O. H2O que está do lado esquerdo da fórmula e H+, mais OH- do lado direito. Só que esse Q, quando eu tenho uma reação de equilíbrio, quando a concentração dos produtos, assim como a concentração dos reagentes, não se alteram, esse Q é substituído por K, tá? Então, vai ser K igual a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons H- sobre a concentração de H2O. Fazendo a relação de produto, entre os extremos vezes o meio, certo? Eu vou ter, então, que multiplicando esse K vezes H2O, então nós temos que o K de H2O vai ser igual ao produto de íons H+, vezes íons OH-, que, a partir de estudos que foram feitos, fala-se que a 25 graus Celsius, essa constante aí da água é de 10 a menos 14 mol por litro, tá? Porque esse K ele vai ser específico para cada reação a uma determinada temperatura. E aí, se eu sei, então, que essa multiplicação desses íons dá 10 a menos 14, lembrando lá da regra da matemática, eu falo que quando eu tenho, por exemplo, expoentes de mesma base, eu repito a base e vou somar os expoentes se eu estiver tendo uma multiplicação entre eles. Como eu estou tendo uma multiplicação entre eles e gerou 10 a menos 14, concorda comigo que se a concentração de íons H+ é igual à concentração de OH-, eu vou ter então que cada um equivale a 10 a menos 7 mol por litro, porque 10 a menos 7 multiplicado por 10 a menos 7 vai dar 10 a menos 14. Eu repeti a base, somei os expoentes. Menos 7 com menos 7 deu menos 14. E outra coisa que tem que ter em mente antes de iniciar as resoluções com as fórmulas de pH e pOH, nós temos que, porque trabalha muito com potência de 10, facilitando assim o cálculo, que eu irei mostrar mais adiante. Mas que 10 a menos 1 é menor que 10 a menos, quer dizer, 10 elevado à primeira é menor que 10 elevado à sétima potência. Concordou comigo? Olhando aqui no plano cartesiano. 1 é menor que 7. Concordou comigo? Sim. Só que quando a gente está trabalhando com caso do lado negativo, por exemplo, agora 10 a menos 1 é maior que 10 a menos 7. Menos 1 está aqui, mais próximo do zero. E menos 7 está bem lá atrás, está seguido 0,6 zeros, tá? E aí, então, na verdade, passa a ser o contrário, porque muita gente confunde, porque fica na cabeça, não, 7 é maior que 1. Não, mas agora não é número positivo, é número negativo. 10 à primeira, sim, é menor que 10 à sétima potência, mas 10 a menos 1 é maior que 10 a menos 7. E aí, em relação a isso, eu tenho uma solução que pode ser ácida e uma solução que pode ser básica, né? Quando eu tenho, então, isso, principalmente na questão de quando eu tenho substância, qualquer substância que pode doar prótons é chamado então de ácida, e qualquer substância que pode aceitar prótons é básica. Então eu tenho uma solução ácida. A solução é dada como ácida quando a concentração de íons H+, ela é maior do que a concentração de íons OH-. Então, íon H+ está muito relacionado com a acidez e o H- com ser básico. Se eu tenho que a concentração de H+ está maior que a concentração de OH-, a solução é ácida. E assim também como relacionando com a neutralidade, que é 10 a menos 7, caso a concentração de íons H+ seja maior que 10 a menos 7, ou que a concentração de OH- seja menor que 10 a menos 7, nós temos então que a solução é ácida, esses parâmetros.
e o contrário, então a solução é básica. Caso íons H+ sejam menor que o OH-, né, ou OH- maior que a concentração de íons H+, e aí quando a concentração de H+ for menor que 10-7 e a concentração de OH- for maior que 10-7, nós temos então uma solução básica. E aí, por exemplo, a partir de uma solução básica, se eu adicionar mais, né, íons H+, eu tendo a ter uma solução ácida, mas se eu adiciono mais base, né, principalmente íons OH+, OH-, eu tendo então a deixar básico. Mas se eu tiver a concentração de íons H+ igual à concentração de íons OH-, eu tenho uma solução que é neutra, tá? Então, por exemplo, se eu falo que a concentração de íons H+ é 10-5, vai ser ácido ou básico? 10-5 concorda que é maior que 10-7, então a solução é ácida, tá? E a gente tem que pensar em um sendo a complementariedade do outro. Se eu tenho então que a concentração de íons H+ é 10-5, concorda que para eu chegar no 10-14, eu tenho que acrescentar mais quanto? Eu tenho que acrescentar 10-9. E aí 10-9 é menor que 10-7. Então se encaixa no parâmetro de ser o quê? Uma solução ácida. Então você tem que pensar dessa forma. Mas uma forma mais conveniente de expressar, né, os íons de hidrogênio e também de hidroxila é através do pH ou do pOH. Para substâncias, né, para ácido, no caso de substâncias que são ácido forte ou base forte, né, no caso que tem uma constante alta, né, em que o ácido ou a base desassociaram-se muito, nós usamos então a fórmula do pH ser igual a menos logaritmo da concentração de íons H+, e que pOH é igual a menos concentração, né, menos o logaritmo da concentração de íons OH-, tá? Sendo que se eu somar pH mais pOH, ambos vão dar igual a 14. Esse 14 advém lá da fórmula, certo? De que a 25 graus Celsius, a concentração lá da constante da água é de 10-14 mol por litro. Esse 14 vem daí. E a gente tem que pensar no pH mais o pOH são complementares, tá? Então, aqui está um exemplo, tanto concentração de íons H+, são, por exemplo, se aqui o pH é 0, né? Então, o pOH tem que ser 14, porque 14 mais 0 é 14. Se o pH é 1, o pOH tem que ser 13, porque 13 mais 1, 14. E assim por diante, tá? Então, eles são complementares. E aqui só mostrando, então, por exemplo, HCl, ácido clorídrico, mostrando o pH do suco em torno de 0, o pH do suco de limão em torno de 2,2 e 2,4, o do leite em torno de 6,4, tá? Ao pH, né? Então, geralmente, se você só olha o pH, se o pH está entre 0 e 7, então é ácido. Mas se está entre 7 e 14, é básico, beleza? Porém, se eu olho o pOH entre 14 e 7, na verdade, é ácido, tá? E entre 7 e 0, básico. O contrário, né, do outro. E aí, em relação à fórmula, né, nós temos que, para calcular o pH de ácido e base forte, ou seja, aquele que desassociou-se muito, nós utilizamos então a fórmula de pH igual a menos log da concentração de H+, e para base forte, nós usamos então pOH igual a menos log da concentração de OH-. Então perceba que é a mesma fórmula, só muda que aqui nós vamos substituir pela concentração dos íons H+, né, que está relacionado com o ácido, e aqui com o de OH- da hidroxila, que está se relacionando com a base. Uma coisa também importante antes de resolver, né, realizar os cálculos, é saber transformar os números, né, em potência de 10. Como é que eu faço isso? Então, consiste em deixar um número entre que seja maior ou igual a 1 e menor que 10.
onde esse número vai ser multiplicado por uma base 10, elevado a um número, a um expoente, que vai representar o número de casas que eu andei, e vai estar mais ou menos, ou seja, vai ser positivo ou negativo esse expoente, dependendo da direção em que eu andei, né? Pulei essas casas. Onde se eu ando aqui para a direita vai ser negativo, se eu ando para a esquerda vai ser positivo. O exemplo aqui que eu dei, então, é 0,01. Transformando isso para a potência de 10, então, eu tenho que ser um número que seja igual a 1 ou maior que ele e menor que 10. Então, que número nós temos aqui? 1. Então, é o máximo que eu posso ter. Então, eu andei duas casas para deixar um número igual a 1 nos meus parâmetros. Então, é 1 multiplicado, então, por uma base 10. Quantas casas eu andei? Foram duas casas. Então, é elevado à segunda potência. Só que eu andei para a direita. Então, esse número foi negativo. E aí, para você entender essa diferença, eu coloquei aqui um número bem semelhante, quando fica aqui na potência de 10, que foi então 100. 100 transformando para a potência de 10, eu também deixo 1, né? Porque eu percebo que o 1 aqui eu consigo ficar nesse parâmetro. Então, eu andei duas casas. Então, é 1 vezes 10 elevado à segunda. Só que como eu andei para a direita, para a esquerda, é positivo. Então, aqui nessa primeira questão fala... e lembrar que você tem que ter em mente, então, a calculadora científica, né? Tem em mãos a calculadora científica. E aí, então, por exemplo, para calcular aqui o pH de uma solução ácida, que está dando a concentração de 0,1 mol por litro. Então, ele está pedindo tanto o pH como o pOH. Como ele está dando, então, aqui a solução ácida, né, que é uma base, um ácido forte, de 0,1 mol por litro, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, né? pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Só que é bom a gente transformar. Então, 0,1 mol por litro em potência de 10 fica o quê? Eu vou andar uma casa para deixar 1. Então, é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Ou apenas 10 elevado a menos 1, né? Porque de 1 é 1. E aí, quando a gente for tirar o logaritmo de 1, é 0. Né? Mas eu vou deixar só para vocês entenderem como é que funciona. Então, pH vai ser igual, então, a menos log da concentração de 1 vezes 10 a menos 1. pH vai ser igual a... Quando eu tenho menos log de uma multiplicação, essa multiplicação vai virar uma soma. Na verdade, eu tenho que tirar o log desse número mais o log deste outro número. Aqui são números diferentes. Então, eu não posso resolver o log disso aqui, apenas um log. Então, vai ficar menos... Aí, eu vou tirar log, eu vou aqui, que eu acho melhor. Você deixar o sinal, para você não confundir, eu vou deixar o sinal aqui fora. Deixar ele isolado, e aí vou tirar, então, log de 1. Como é multiplicação, vai virar soma, mais log de 10 a menos 1. Se você fizer na sua calculadora, tirar o log de 1, vai dar 0, tá? Então, 0. E aqui, quando eu tenho aqui uma coisa do logaritmo, quando eu tenho isso aqui, ó, log de 10 elevado a menos 1, que não demonstra qual é a base, essa base é 10, tá? É uma regra que existe. Então, se essa base é 10, eu tenho um expoente aqui 10, eu vou cortar. Então, o log de 10 a menos 1 é o quê? Menos 1. Uma coisa que você não deve confundir, né? Que geralmente as pessoas fazem direto, fazem de cara. Se menos log de 10 a menos 1, eu já sei que é 1. Beleza, nessa conta aqui realmente vai dar 1, você poderia fazer de cara. Mas você tem que entender que esse mais 1 advém da regra do jogo de sinais que se faz com o menos que está aqui fora. Menos com o menos daqui vai virar mais. Porém, se fosse só log de 10 a menos 1, seria menos 1 e não mais 1. Então, você deve ficar atento a isso. Então, menos log de 1 é 0, aí o log de 10 a menos 1 é menos 1. Mas com menos, menos, então menos 1. Então, pH vai ser igual a menos, então vai ficar menos, 0 menos 1 é menos 1.
Então, menos com menos mais 1. O pH dessa solução aqui é 1, realmente. E aí, qual vai ser o pOH? Então, se você tem o pH, para saber o pOH, é só você subtrair de 14. Por quê? Porque nós temos nós temos que o pH e o pOH, como eu já falei, eles são complementares. Então, pH mais pOH é igual a 14. Se eu tenho que pH é 1, o pOH é o quê? 13. Certo? E aqui vai ser semelhante, tá? Eu tenho o pH, quer saber o pH e o pOH, e tá me dando a solução ácida de uma base de um ácido forte, né, de concentração de 0,02. Também vou usar essa fórmula, o pH vai ser igual a menos log da concentração de H+. Vou transformar em potência de 10. Eu vou o quê? Precisar andar duas casas, certo? Para deixar nos parâmetros. Ficando então 2 vezes 10. Andei duas casas. Essas casas foram para a direita. Então, negativo. Então, pH vai ser igual a menos log da concentração de 2 vezes 10 a menos 2. A mesma forma, menos vou isolar e vou tirar o quê? O log de 2, né? Porque são números diferentes. Mais, já que é uma multiplicação, o log de 10 a menos 2. pH vai ser igual a menos, se você tirar aí na sua calculadora o log de 2, em torno aí de 0,30. E aqui é a mesma coisa, base 10, cortei, sobrou menos 2 aqui em cima, então mais com menos, menos 2. Então, pH vai ser igual a menos 0,30 menos 2, sinais diferentes, eu vou subtrair, então vai dar aí 1,70, porém esse 1,70 é negativo, já que fica predomina o sinal do maior, que é menos 2. pH vai ser igual, então, a menos com menos mais 1,70, tá? E é por isso aqui enfatizando que você não pode fazer direto, então pH disso aqui vai ser então, se eu sei que 10 a menos 2 vai ser 2, o logaritmo deve ser 2 vezes 2 que dá 4. Não, você tem que tirar o logaritmo de um mais o logaritmo do outro, tá? Agora, em relação ao ácido ou à base fraca, nós temos que o cálculo é um pouco diferente. Consiste então, por exemplo, o pH vai ser igual ao pKa mais o pCa sobre 2, onde K é a constante, tá? Que vai sempre ser informada, e o Ca é a concentração do ácido. Então, a constante do ácido, concentração do ácido, que vai ser dada em mol por litro. Tudo isso dividido por 2. E já da base fraca, o mesmo esquema, só muda que agora é o pOH que você quer achar, e você vai usar então o pKb, que é a constante da base, mais pCb, concentração da base, tudo isso dividido por 2. Esse P significa menos log, aqui só para sistematizar. Então, para resolver, né, uma questão como essa, está pedindo o pH, então, de uma solução de ácido acético, que está 0,2 mol por litro, e tem um Ka de 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, se está falando que é um ácido fraco, nós temos que utilizar esta fórmula. Então, vamos repetir. Então, pH vai ser igual a, eu vou logo repetir aqui, menos log do Ka mais menos log do Ca sobre 2. E agora eu vou só substituir, porque eu tenho Ka e eu tenho a concentração do ácido. Então, pH vai ser igual a menos log da constante, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, mais menos log de 0,2 mol por litro. Que aí, transformando 0,2 mol por litro para facilitar em potência de 10, precisamos apenas andar uma casa. Então, ficou 2 vezes 10, andei uma casa, então elevado à primeira, como eu andei para a direita, negativo. Então, menos log de 2 vezes 10 a menos 1. Tudo isso dividido por 2, não esquecer, por favor. E aí, então, pH vai ser igual a
do mesmo esquema do outro, eu tenho menos log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Aqui eu tenho números diferentes. Então, eu tenho que tirar o log de 1,8, assim como tirar o log de 10 a menos 5. É uma multiplicação, vai virar uma soma. Então, vou fazer menos. Vou aqui deixar esse menos aqui fora, isolado. Então, log de 1,8 mais, que é uma multiplicação, log de 10 a menos 5. Aí, mais com menos, menos. E aí, log de 2 vezes 10 a menos 1. Mesmo esquema, são números diferentes. Vou ter que tirar o log separado de 2 e de 10 a menos 1. Então, menos log de 2 mais log de 10 a menos 1. Tudo isso dividido por 2. Então, pH vai ser igual a menos. Aí aqui é agora usar a calculadora científica, tirar o log então de 1,8, que vai dar em torno aí de 0,25. Aqui eu tenho então aí mais log de 10 a menos 5, que eu posso fazer de forma direta, eu tenho uma base 10, certo? Eu posso excluir esse com esse, sobrando então apenas menos 5, mais com menos, menos 5, aí menos. Log de 2 é em torno de 0,30 e mais log de 10 a menos 1, mesmo esquema. Vou cortar a base aqui com esse número, sobrou apenas menos 1, mais com menos, menos 1. Tudo isso dividido sobre 2. O pH, então, vai ser menos 0,25 menos 5, vai dar aí menos, né, já que fica o sinal do maior, mas como são sinais diferentes, eu vou fazer uma subtração, menos 4,75 menos 0,30 menos 1 dá menos 0,70, né? Subtraiu, deixou o valor do maior. Tudo isso dividido por 2. O pH, então, vai ser menos com menos mais 4,75, menos com menos mais 0,70. Isso dividido, então, por 2. 4,75 mais 0,70 vai dar aí 5,45. Onde isso dividido por 2 vai dar em torno aí de 2,72. E esse é então meu pH. Então você basta ter cuidado, observar o sinal para não errar, tá? O resto é mais substituição e aí você tirar o logaritmo e lembrar que isso aqui tem uma desassociação de logaritmos. E aí você achou o pH. Se eu quiser saber o pH, bastava subtrair 2,72 e 14, tá? E aí, uma coisa também que deve ser enfocada é porque às vezes na questão tá pedindo pH, mas tá dando para você os valores de concentração e a constante de bases. Então, se tá pedindo pH, mas tá dando lá o Kb ou a concentração da base fraca, na verdade, quando você fazer a conta, tá? Mesmo sendo a mesma fórmula, você vai estar achando pOH. E aí, para saber o pH, é só então subtrair de 14. Já em relação à solução tampão, então a partir do pH do nosso corpo, certo? O nosso corpo, ele tem diversos sistemas que cada sistema vai operar em pH diferente. Mas esse pH tem que ser mantido relativamente constante, porque se eu tiver variações bruscas de pH, eu vou então acabar lesando as células do meu corpo, vou gerar então, por exemplo, uma queimadura química, ou até mesmo gerar desnaturação das proteínas, né, que são necessárias para que aconteçam as reações do nosso corpo, né, para que as biomoléculas estejam em estado iônico ótimo. O controle do pH, né, em relação à solução tampão, ela vai ser formada de um ácido fraco e sua base conjugada, tá? Sendo que vai ter então um doador de prótons e um aceptor de prótons. Então ela vai fornecer prótons quando eles estão em falta e vai recolher prótons quando ele tiver em excesso. E aí vai fazer com que não aconteçam variações bruscas de pH no nosso corpo, tá? Aqui de novo mostrei uma escala só do pH, então de 0 a 7 ácido, 7 a 14 alcalino
7 ou básico, né, e 7 neutro. E aí, por exemplo, então, em cada sistema do nosso corpo atua de forma diferente. Então, por exemplo, o estômago atua em meio, né, as substâncias ali, por exemplo, a gastrina, ela atua em meio ácido. Já no intestino, nós temos um meio ali que é básico, tá? E aí, como eu falei, é formado um doador mais um aceptor de prótons, certo? Esse gráfico aqui que mostra uma relação entre o pH e os equivalentes de OH-. Então, consiste de mostrando aí o pH de uma determinada solução. E a essa solução eu vou acrescentando, então, base, né, que é o OH-. Então, vou adicionando base e eu percebo, então, que no início, quando eu vou adicionando base, eu vou ter um aumento desse pH, concorda? Ele estava ali mais ácido, em torno de 3, e foi aumentando com a concentração aí, quando eu vou aumentando a concentração de íons OH-. Só que chega no ponto em que, né, numa faixa aí, que a variação você percebe que não é brusca, não é de forma linear, né? Que eu acrescentei o OH- e está mudando na mesma proporção pH. Não. Eu vou ter uma região de tamponamento devido aí à presença de uma solução tampão, que faz com que eu varie menos, né? Eu tenho essa curva aqui, mostrando que varia na intensidade menor essa concentração de OH-. Então, essa se chama a região de tamponamento efetivo. E aí vai ter um ponto em que a capacidade de tamponamento é máximo, que é quando eu chego na metade do ácido, que desassociou-se, né? De tal forma que nesse ponto ele equivale mais ou menos à metade aí do que foi fornecido desses íons OH-, e é o ponto em que a concentração do doador de prótons vai ser igual à do aceptor de prótons, tá? E aí vai ser o ponto de maior capacidade aí de tamponamento, que está em pH em torno de 4,76. Mas eu vou ter toda essa região de tamponamento. Porém, se eu continuar aumentando aí os íons OH-, eu vou aumentar de forma brusca, que é o que acontece mais ou menos no pH perto de 6, tá vendo aqui? A partir daqui eu passo da região de tamponamento efetivo e se eu continuar acrescentando OH-, eu vou aumentar de forma brusca esse pH. E aí no nosso corpo, um sistema que é muito importante, né, principalmente ao nível sanguíneo, para manter nosso pH relativamente constante, é o tampão bicarbonato, né, que ele vem a partir, principalmente está relacionado com a concentração de dióxido de carbono e de íons bicarbonato. Então aqui eu mostro a relação que o dióxido de carbono que foi formado a partir das reações exotérmicas do nosso corpo, né, como catabólico, ele faz uma reação aí com a água, formando um ácido carbônico. Esse ácido carbônico, né, é transportado aí e ele se converte, né, numa reação reversível também com os íons H+, mais íons bicarbonato, né? E aí eu vou estar me relacionando aí com dois sistemas em relação a esse tampão bicarbonato, que é o pulmão e os rins, né? Então, por quê? Porque o pulmão ele vai alterar a concentração de dióxido de carbono, a partir principalmente do aumento da frequência respiratória, né? Ou do aumento da frequência respiratória, ela reduz os íons os íons dióxido de carbono, e uma redução da frequência respiratória aumenta a concentração desse dióxido de carbono. Por sua vez, os rins também vão estar relacionados, principalmente com essa excreção de dióxido de carbono através, de bicarbonato ou de íons H+, através da urina, tá? Porém, eu posso ter algum distúrbio nesse tampão, gerando então problemas de acidose ou alcalose. A acidose então constitui-se então do sangue ficar mais ácido devido a uma redução do pH. Essa acidose ela pode ser metabólica ou respiratória. A metabólica da acidose é principalmente relacionada ao aumento da concentração de íons H+,
ou redução da concentração de OH-, né, de bicarbonato. Então, isso fez, então, aumentar a concentração de íons H+, proporcionalmente, e aí gerou uma redução do pH, deixando o pH mais ácido. Uma forma de compensar, geralmente, é gerar uma hiperventilação, para que eu tenha uma redução de dióxido de carbono, aí uma menor retenção de dióxido de carbono e, consequentemente, de ácido carbono, que poderia se desassociar em mais íons H+, e também minha urina, né? Ela vai ser excretada de forma ácida pelos rins. A acidose ela também pode ser respiratória, que é já devido a alguma alteração na respiração, principalmente um aumento da retenção de dióxido de carbono, que pode ter sido devido a uma hipoventilação. Essa redução da frequência respiratória gerou um aumento dessa concentração de dióxido de carbono, que formou ácido carbônico, que formou mais íons H+, que fez reduzir o pH, deixou o sangue ácido, e aí o rim ele tenta compensar também eliminando urina ácida. Por sua vez, nós também podemos ter uma alcalose. A alcalose é quando eu tenho um aumento do pH, tornando o sangue então mais alcalino, mais básico. E a alcalose, assim como a acidose, ela também pode ser metabólica, devido ao aumento principalmente da concentração de bicarbonato, ou pela uma redução de íons H+, que aí uma forma de compensar é gerar uma hipoventilação a fim de reter mais, né, reduzindo a frequência respiratória, eu retenho mais dióxido de carbono ao nível dos alvéolos, né, que pode formar então ácido carbônico, que desassocia-se mais em íons H+, a fim de contrabalancear, e também a urina, ela vai ser eliminada de forma básica, né, vai ser uma urina mais alcalina, que vai ser excretada pelos rins. E a alcalose já respiratória, como eu falo, devido a uma alteração na respiração, principalmente relacionada aí com uma hiperventilação. A hiperventilação resultou numa redução aí de dióxido de carbono e assim numa redução de íons H+, aumentando assim a concentração de íons bicarbonato, que aí aumentou o pH sanguíneo, deixando ele mais alcalino. E aí uma forma de compensar, a urina vai ser também excretada de forma alcalina pelos rins. É isso que eu gostaria de falar para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. É isso aí, pessoal, e até a próxima.